Nero, o poder e a loucura. Ele nasceu na família imperial romana. Um jovem promissor que herdou um grande e próspero império. Mas ele era levado pela paixão e corrompido pelo poder. O nome do imperador era Nero. Deixe que me mate, deixe que me lidere. Agripina. No início do primeiro século depois de Cristo, o poder de Roma se estendeu dos mares do Oceano Atlântico às fronteiras da Pérsia. Os romanos não sofreram uma guerra civil por quase 70 anos. Desde o reinado do primeiro imperador, Augusto, aceitaram o sistema de poder hereditário como preço pela paz e estabilidade. O império prosperou. A dinastia imperial estava no seu coração, o que o tornava vulnerável às intrigas e rivalidades. Foi nesta família, em 37 d.C., que nasceu Lucius Domitius Aenobarbus, o futuro imperador Nero. A infância de Lucius foi insegura. Seu pai morreu quando ele tinha 4 anos. Sua mãe, Agripina, era irmã do excêntrico imperador Calígula. Apesar de ser uma princesa imperial, ela se desentendeu com o irmão e foi mandada para o exílio. Mas Agripina era ambiciosa. Ela estava determinada a fazer de seu filho um imperador. Agripina nasceu no coração da aristocracia e da família real. Era muito perigoso ser um membro da família real a essas alturas. Havia intrigas de todos os lados e as pessoas falavam. E corria muito veneno e divórcios e exílios podiam acontecer a qualquer hora. Então, ela sabia que teria que lutar muito pelos seus filhos e por si mesma para que sobrevivessem e ainda mais que tivessem sucesso. A arrogância e a crueldade de Calígula fizeram com que a aristocracia romana se voltasse contra ele. Muitos diziam que ele era louco. Ele indicou seu próprio cavalo para o cargo de cônsul. Depois de apenas 4 anos no poder, ele foi o primeiro imperador a ser assassinado. O tio de Agripina, Cláudio, foi proclamado o novo César. Ele trouxe sua sobrinha de volta a Roma, onde ela se reuniu com o filho e assumiu seu lugar na corte. Lúcius teria sido educado cercado pelos amigos de Agripina por empregados, escravos e serviçais. Ele com certeza teria sido exposto a muito mimo. Ele teve tutores, é claro, mas provavelmente muito pouco contato com o mundo externo. Historiadores dizem que quando ele deveria estar aprendendo sua literatura e retórica, ele estava muito mais interessado em esculturas, pinturas, em compor e cantar, e ele tinha um gosto para algumas coisas que era bem diferente. Quando Lúcius tinha 11 anos, o palácio imperial era mais uma vez abalado com um escândalo. A esposa de Cláudio, Messalina, publicamente casou com seu amante e o declarou imperador. Cláudio destruiu seus planos e ordenou que sua esposa cometesse suicídio. Arrasado e traído, ele jurou nunca mais se casar. Agripina aproveitou-se da situação.
Usando todo seu charme, ela seduziu seu tio Cláudio. Ele foi influenciado a mudar de ideia e fez dela sua quarta esposa. Sua dignidade, sua modéstia, seu corpo, tudo é o preço do trono. Tácito. Agripina é membro de uma terrível dinastia, onde as manobras para sobreviver, mesmo dentro da família, são terríveis. No momento que Agripina se casa com Cláudio, ela cria a possibilidade de ver seu filho Lúcio Aenobarbus como filho de Cláudio e futuro imperador. E é precisamente o que ela faz. Ela sabia exatamente o que queria. Cláudio tinha 2 filhos. Um menino, Britânicos, cujo nome foi dado em homenagem à sua conquista da Bretanha, e uma menina, Otávia. Agripina imediatamente tramou para que a mão de Otávia, então com 9 anos, fosse prometida a seu filho Lúcius, estreitando os laços familiares. Mais tarde, ela convenceu Cláudio a adotar Lúcius e deu-lhe o nome de Nero Cláudio César. Aos 13 anos, Nero fez seu primeiro discurso no Senado. Um discurso escrito pelo seu tutor Sêneca, o homem mais culto de Roma. Sêneca é uma das figuras mais importantes da literatura romana e ele tinha a delicada tarefa de educar um possível futuro príncipe. Ele realmente tentou educá-lo com ideias sobre filosofia, sobre clemência e sobre regras simples. Mesmo tendo sido adotado por Cláudio, Nero não foi nomeado seu herdeiro. À medida que Britânicos crescia, Agripina começou a temer que Cláudio deixasse de lado seu próprio filho para a sucessão. Durante um banquete em 12 de outubro de 54 d.C., Cláudio sofreu um colapso e entrou em coma. Mais tarde, naquela mesma noite, ele morreu. Os rumores eram de que Agripina teria envenenado seu marido, o imperador. Agripina se encontrou com uma mulher famosa por entender de veneno chamada Locusta. E com sua ajuda, preparou um veneno de efeito certeiro e colocou num cogumelo. Cássio. O que foi muito suspeito foi o tempo em que tudo aconteceu. Britânicos ainda era muito novo. Mas se eles esperassem mais, Britânicos atingiria a maioridade. E eles tinham que agir enquanto Nero estava com a idade mínima para ser um imperador. Ao meio-dia do dia seguinte, Nero apareceu do lado de fora do palácio acompanhado de sua mãe. O príncipe de 16 anos era o novo imperador de Roma. Se a minha pouca idade os deixa inseguros, me guiem com mais cautela. Nero. Nero discursou no Senado. Prometeu manter as tradições aristocráticas e tratar os pontos de vista dos senadores com muito respeito. Mas Nero logo descobriu que sua ambiciosa mãe pretendia dividir o poder com ele. Como Agripina se sentia responsável por levá-lo ao trono, ela achava que ele deveria aceitar que ela liderasse com ele. E as primeiras moedas do reinado mostram 2 cabeças se olhando, dando a impressão de igualdade. Eu acho que Nero não aceitou isso, e seus conselheiros também não. E foi uma guerra de poder desde o começo. Para se proteger da influência da mãe, o jovem imperador se cercou de conselheiros confiáveis. Burros,
e Sêneca seu tutor. O filósofo Sêneca estava em uma posição de grande influência. Seu pequeno estudante agora reinava no mundo civilizado. Sêneca encorajou Nero a acreditar em clemência, justiça e na pureza do ser humano. Ele estava tentado pela ideia que Sêneca apresentou do tipo de popularidade que se pode ter quando se é um líder generoso. E ele gostou da ideia de ter clemência e de ser justo em relação a críticas e outras coisas. Percebe-se então que havia elementos promissores no seu comportamento. Com experientes conselheiros orientando Nero, Roma e o Império viveram um período de força, uma administração eficiente e estabilidade econômica. Há uma estrutura institucional, há a coleta de impostos, soldados e oficiais administrativos responsáveis, um sistema de governo que funciona muito bem, se não houver crises externas. Nós temos informações horríveis a respeito de Nero. Mas até onde sabemos, quando ele era jovem, ele era inteligente, talentoso e não há motivo para acharmos que ele sempre foi do jeito que ele se tornou mais tarde. As províncias romanas eram estáveis e lucrativas. Sêneca encorajou Nero a ir mais adiante, incentivando-o a mandar exploradores para o norte e para o sul. Um dos grupos foi para o Báltico e para as extremidades da Escandinávia, e voltou cheio de preciosos âmbares. Para desgosto de sua mãe, Nero começou a explorar sua crescente paixão pelo teatro. Em privacidade, ele se encontrava com atores, músicos e dançarinos. Não tardou até que começasse a praticar as artes. Aos poucos ele começou a estudar e a praticar, e muito consciente, aderiu a todos os exercícios para desenvolver e fortalecer a sua voz. Ele deitava de costas, pressionando metais pesados contra o peito, fazia lavagens intestinais para perder peso e se recusava a comer maçãs ou qualquer outra comida considerada prejudicial às cordas vocais. Suetônio. A vida teatral não era apropriada para a aristocracia, principalmente para o imperador. Cansado das críticas de Agripina, Nero usou seus conselheiros para mantê-la afastada. Algumas pessoas dizem que ele deixou o governo nas mãos de seus conselheiros e seguiu com suas atividades artísticas. Os melhores historiadores acham que não era tão simples assim. Eles acham que ele seguia os conselhos e que aceitava instruções, porque seus conselheiros, Sêneca e Burrus, o protegiam de sua mãe. Então ele estava sempre preparado para ouvi-los. Eu acho que essa é a verdade. Eu acho que foi isso que aconteceu. Ele queria ter experiências completas. Ele queria ser um grande artista, por exemplo. E eu acho que logo depois ele percebeu que ele podia fazer o que quisesse, que ele não precisava seguir conselhos, que ele podia simplesmente seguir seus instintos, e foi exatamente isso que ele fez. Ele decidiu seguir seu caminho sozinho. E ele fez. Gradualmente, seus vícios se intensificaram. Suetônio. Cercado de atenção e luxo, Nero se interessava cada vez menos pelo governo do Império. Seu grande problema era que agora, que ele já era um homem de 20 e poucos anos, ele não queria ser mais mandado por ninguém. Ele queria ser o dono do seu próprio destino. Nero começou a explorar a possibilidade do poder absoluto.
No começo, Nero era comparativamente moderado em sua conduta em relação à bebida e seus amores. Mas mais tarde, como ninguém o reprovava, ele achou que seu comportamento não era tão mau assim. E foi mais adiante. Cássio. Teoricamente, você é onipotente. Teoricamente, você pode fazer tudo o que quiser. Ok, uma vez ou outra alguém não obedece suas ordens. Mas me parece óbvio que, a partir de um ponto, você pense: por que eu preciso me comportar? Eu sou o dono do mundo. Se eu quero uma mulher, ela é minha. Se eu quero um garoto, ele é meu. Se eu quero escravos, se eu quero riqueza, se eu quero abusar do meu poder, quem é que vai me fazer parar? E Nero experimentou os limites do poder autocrata. Eu acho que ele foi criado sob circunstâncias neuróticas, com uma mãe dominadora, e, de certa forma, ele não foi educado para assumir suas responsabilidades. Você tem que ser muito inteligente, muito esperto, para entender o que se espera de você nesse sistema e para diferenciar as pessoas que lhe dizem o que você quer ouvir das pessoas que dizem o que você precisa ouvir. Então, sob esse ponto de vista, nós vemos os problemas de um sistema que necessita de um homem extremamente inteligente. Mais tarde, historiadores que queriam denegrir sua imagem viram em Nero um alvo fácil para suas intrigas. Suas festas agora iam do meio-dia à meia-noite. Quando ele navegava do Tibre à Óssea, havia uma fila de bordéis provisórios pela margem, onde mulheres casadas fingindo ser cafetinas o solicitavam. Nero praticou todos os tipos de obscenidades e, depois de usar todas as partes de seu corpo, ele finalmente criou um novo jogo. Ele era solto de uma jaula, vestido com peles de animais, e atacava as partes íntimas de homens e mulheres amarrados a troncos. Quando ele já estava finalmente satisfeito, ele era dispensado por, podemos dizer, seus servos. Suetônio. Dizia-se que Nero, disfarçado, atacava as ruas de Roma à noite com seus amigos. As acusações contra ele se tornaram cada vez mais sérias. Assim que a noite caía, ele vestia uma capa, uma peruca, e ia fazer a ronda nas tavernas, ou andar pelas ruas procurando confusão. E nem sempre confusões inocentes, pois uma de suas diversões era atacar homens que estavam a caminho de casa, esfaqueá-los se eles resistissem e jogar seus corpos no esgoto. Suetônio. Você vê essa imagem de Nero andando por aí e atacando pessoas desnecessariamente pelas ruas. E é interessante ouvir de outras fontes que isso se tornou quase que um esporte na época. Um programa que os jovens adoravam fazer à noite. Eles achavam divertido. Eu acho que o poder absoluto corrompeu Nero, assim como fez com Calígula. É quase certo de ter um efeito desses em qualquer um. Mas para as pessoas que começam muito cedo, é muito difícil para eles entenderem os limites a que você tem que se impor. Sabendo que não podia mais controlar seu filho, Agripina resolveu se aproximar de seu enteado Britânicos. Nero se sentiu ameaçado. Sua reação foi rápida e brutal. Num jantar no palácio, Britânicos teve súbitas convulsões e morreu. Nero, imperturbável, disse que seu irmão teve um ataque epilético. Enquanto os convidados jantavam, o corpo de Britânicos era cremado. Agripina tentou desesperadamente reconquistar a confiança do filho, mas foi em vão. Nero havia se voltado contra ela.
Nero não aguentava mais ter Agripina controlando tudo que ele fazia ou dizia. Ele se recusou a morar com ela, expulsou-a do palácio depois de fazer de tudo para perturbá-la, mandando pessoas incomodá-la com insultos e comentários de mau gosto. No final, as ameaças e o comportamento violento dela fizeram com que ele decidisse que ela deveria morrer. Suetônio. Nero convidou Agripina para jantar na sua vila perto da Baía de Nápoles. Naquela noite, ele lhe deu um presente: um barco para a viagem de volta. Mas o barco havia sido construído para afundar e afogá-la. O plano falhou. Nero ficou horrorizado ao saber que ela conseguiu nadar e se salvar. Toda a sutileza acabou. Nero ordenou oficiais navais à vila para assassiná-la. Os assassinos cercaram sua cama. Primeiro, o capitão bateu na sua cabeça com um cacetete. E quando o tenente estava tirando sua espada para terminar o serviço, ela gritou: "Aqui! Aqui!", apontando para o seu ventre. Ataque após ataque, ela morreu. Tácito. Nero anunciou que Agripina havia planejado assassiná-lo e proclamou ação de graças publicamente pelo fim do perigo para o imperador. Os primeiros sinais de tirania chegavam a Roma. Eu, Nero César, ganho o concurso. Livre da influência de sua mãe e do controle de seus conselheiros, Nero agora podia dedicar seu tempo e energia à sua ambição real: ser o maior artista de Roma. Ele começou a investir na sua paixão por corridas de biga. Os condutores eram escravos treinados, e a maneira grotesca de Nero apavorou a aristocracia. Mas as pessoas se aglomeravam para ver seu imperador correr. Ver o imperador já é bastante interessante. Vê-lo sair do camarote imperial e dar um show, isso já é diferente. Eram escravos treinados, e a maneira grotesca de Nero apavorou a aristocracia. Mas as pessoas se aglomeravam para ver seu imperador correr. Ver o imperador já é bastante interessante. Vê-lo sair do camarote imperial e dar um show, isso já é diferente. Era muito divertido, e acho que a multidão deve ter delirado. Ele precisa dos aplausos, é como um vício. Se você mata seu irmão, sua mãe e por aí em diante, você vai ter que trabalhar duro para ser aplaudido. Se você não é um grande general bem-sucedido, o que você faz para merecer o aplauso do povo? Aí você tem que criar, jogar e fazer malabarismos para compensar. Nero arma o circo, e ele é o centro das atenções. Ele realmente sabia o que estava fazendo. Nero promovia jogos e espetáculos bizarros. Caçadas de animais selvagens. Corridas de camelos. Shows de elefantes. E batalhas navais nas arenas alagadas divertiam as multidões. Em 60 depois de Cristo,
Nero inaugurou uma série de novos jogos, Nerônia, inspirados nos Jogos Olímpicos. Os participantes competiam em ginástica, corridas de biga, poesia, música, oratória e atletismo. Os jogos não serviam só para aumentar sua popularidade. Nero sentia-se o patrono da cultura e das artes. Eu acho que ele viu no governo a oportunidade de fazer o que queria, que era mudar o gosto das pessoas. Fazer com que elas vissem que atividades artísticas também poderiam ser respeitadas e que valiam a pena. Então, ele tentou apresentar atletismo grego às classes governantes. Ele tentou fazer com que eles tocassem, estudassem música e coisas assim. Eu acho que ele via isso como parte das funções de um imperador. Em 62 d.C., aos 24 anos, Nero finalmente dispensou seus conselheiros de infância. Burrus morreu, possivelmente envenenado, e Sêneca foi obrigado a se aposentar. Ele passou a fazer pouco caso de bons conselhos, uma vez que seus amigos sempre diziam: "Você sabe que você é César, e que você tem autoridade sobre eles e não eles sobre você." Cássio. Em qualquer sistema imperial, sempre existe um clima de medo. Todo mundo já fez alguma coisa errada, ou pode ser acusado de ter feito. Todo mundo pode ser acusado de ter traído o imperador. É um sistema mesquinho, secreto, competitivo, onde o medo é constante. A hipocrisia é constante. A própria palavra cortesia, foi criada para descrever como as pessoas se comportam na corte. Existe sempre uma regra para tudo. Os sentimentos ficam escondidos. Nero queria se casar com sua amante, Popéia, que estava grávida, e se livrou da sua noiva de infância, Otávia. Ela não havia dado a Nero nenhum herdeiro. Mas Otávia era popular com as massas por ser a virtuosa filha do divino Cláudio. A tentativa de Nero de denegrir sua imagem foi motivo de distúrbio público. Dizem que sua empregada cuspiu na cara de um interrogador e disse: "As partes íntimas da minha patroa são mais limpas que a sua boca." Muito insistente, Nero expulsou Otávia para uma ilha e, longe dos olhos do público, mandou assassiná-la. Doze dias depois, Nero se casou com Popéia. Popéia tinha todas as qualidades, menos a bondade. Ela parecia respeitável, mas era uma depravada. Ela cobria seu rosto pela metade para inspirar curiosidade. Para ela, homens casados ou solteiros, era a mesma coisa. Tácito. Popéia era bonita e vaidosa. Ela mantinha 500 burros para poder se banhar no seu leite. Em janeiro de 63 DC, para a alegria de Nero, ela deu à luz a uma menina, Cláudia. Mas em março, a criança morreu. Sem um herdeiro e temendo seus rivais, Nero resolveu eliminar todos os seus parentes da família imperial. O futuro da dinastia dependeria somente dele. Bom, pelo menos agora eu posso viver como um ser humano. Nero. Em 18 de julho de 64 DC, no 10º ano de seu reinado, Nero estava morando numa vila à beira-mar ao sul de Roma. Lá, ele recebeu a notícia de que a capital estava se incendiando.
Agora começara o mais terrível e destrutivo fogo. Atingindo lojas que vendiam objetos inflamáveis e espalhado pelo vento, o incêndio instantaneamente cresceu. Tácito. Era uma gritaria e uma correria sem fim. Crianças, mulheres, homens, idosos, todos ao mesmo tempo. Não se via ou entendia nada por causa da fumaça e do barulho. Enquanto isso, os que tentavam salvar seus pertences e os que roubavam dos outros se batiam uns nos outros e caíam. Muitos acabaram sufocados. Muitos foram pisoteados. Cássio. Nero correu para Roma para organizar o combate ao fogo e as medidas de socorro. Nero construiu acomodações de emergência para os desabrigados. Trouxeram comida de Óstia e de cidades vizinhas. Cortaram o preço do milho. Mas todas essas medidas de caráter popular não obtiveram nenhuma gratidão. Tácito. Mais da metade da cidade foi queimada. Mas dentro da destruição, Nero viu uma grande oportunidade. O centro de Roma havia se transformado num palco vazio, onde ele poderia projetar e construir uma nova cidade. Havia rumores de que se chamaria Nerópolis. O grande incêndio de 64 abriu um enorme clarão no centro de Roma, permitindo que ele replanejasse a cidade. Teria avenidas enormes e seria a prova de fogo. Era um plano até bem sensato. Seria estendido e no centro teria esse palácio enorme, com parques e áreas verdes bem no centro de Roma. Nero não economizou na construção de um extraordinário novo palácio, chamado a Casa Dourada. O hall de entrada era grande o suficiente para acomodar uma imensa estátua de 36 metros com a sua imagem, arcada com as pilastras, era gigantesca. Uma piscina tão grande quanto o mar era cercada de prédios que lembravam uma cidade, num jardim muito bem equipado, com parreiras, pastos, florestas, onde uma enorme variedade de animais domésticos e selvagens passeava. Partes da casa eram cobertas de ouro, com pedras preciosas e madrepérola. Todas as salas de jantar tinham um teto de marfim, painéis que se abriam permitindo que uma chuva de flores ou de perfumes caísse sobre seus convidados. A sala de jantar principal era circular, e o teto se transformava em noite e dia de acordo com o céu. Quando o palácio foi decorado com todo esse luxo, Nero condescendentemente declarou: "Bom, pelo menos agora eu posso começar a viver como um ser humano." Suetônio. A extravagância foi chocante. Corriam rumores de que Nero teria provocado o incêndio para criar espaço para seu novo palácio. É claro que o incêndio foi um acidente. Ninguém, por mais louco que seja, bota fogo na sua própria cidade. Mas em relação à sua popularidade, foi um acontecimento extremamente negativo. Nero precisava de alguém para culpar. Ele se decidiu por uma seita religiosa obscura que vinha crescendo desde a morte de seu fundador 3 décadas atrás na Judéia. Eles eram chamados cristãos. Nero os incriminou e os puniu com as mais refinadas crueldades. Um grupo de homens, odiados por seus vícios, que orgulhosamente se denominavam cristãos. Muitos foram condenados e humilhados até o fim. Eles foram cobertos com peles de animais selvagens e devorados por cachorros. Ou então, eles foram presos a cruzes e queimados para iluminar a noite. Tácito.
Apesar dos cristãos não serem muito populares, muitos romanos tiveram pena do seu terrível destino. O reinado de uma juventude antes promissora mergulhou em crueldade e caos. Não há líder que segure um poder violento por muito tempo. Sêneca. Nero voltou-se ao seu primeiro amor, o teatro. Ele queria cantar e participar de peças, mas agora queria se apresentar em público. A elite romana estava horrorizada. Como alguém pode entender e ainda ter que aguentar um romano, um senador, um César, um imperador, com seu nome no programa, junto com os outros participantes, treinando sua voz, ensaiando músicas, usando o cabelo comprido? Usando a máscara de ator, ele jogou fora sua dignidade soberana. Cássio. Todas essas atividades eram absolutamente inaceitáveis para um membro da elite e para o imperador. É como se a rainha ou o presidente dos Estados Unidos da América resolvessem lutar na lama. É vulgar. É horrível. Todo mundo ia ser contra. Ninguém podia sair do teatro durante seus recitais, qualquer que fosse o motivo. Nós ouvimos falar de mulheres dando à luz na plateia e de homens tão entediados, ouvindo e aplaudindo, que eles se atiravam dos muros, já que os portões estavam trancados, e morriam. Depois, eles eram levados e enterrados. Suetônio. Em 65 DC, inimigos de Nero, que não suportavam mais seu comportamento, prepararam-se para agir. Mas o plano foi descoberto. Enfurecido, Nero mandou matar ou obrigou a cometer suicídio mais de 50 senadores e oficiais militares. Um oficial perguntou a Nero por que ele abandonou sua jura militar, e a resposta foi: porque eu odeio você. Eu era fiel como qualquer um dos seus soldados enquanto você merecia afeição. Eu comecei a odiar você quando você matou sua mãe, sua esposa e virou charreteiro, ator e incendiário. Flávio. Sêneca, o antigo tutor e conselheiro de Nero, foi acusado de participar do plano e forçado a cometer suicídio. Nem mesmo a esposa de Nero, Popeia, sobreviveu a este período. Uma noite, cansado de ser criticado por chegar em casa tarde das corridas, Nero chutou Popeia tão violentamente que ela e a criança que trazia no ventre morreram. Numa atmosfera de absoluto terror, centenas de aristocratas e membros da corte foram mortos ou exilados. Havia espiões por toda parte, em bordéis, banheiros públicos e mercados. O medo e a suspeita predominavam em Roma. Quem vai dizer abertamente, vamos matá-lo? Quem vai organizar seus amigos para assassinar o imperador? O simples fato de mencionar a possibilidade para o seu melhor amigo é um risco de traição e um risco à sua própria vida. Nas províncias, as legiões ainda eram fiéis a César. Contanto que tivesse seu apoio, Nero estava seguro. Nero sentiu-se confiante o suficiente para embarcar em uma grande turnê artística pela Grécia. Mas desta vez, Nero mexeu com o coração do alto comando militar. O general mais respeitado de Roma, Córbulo,
foi acusado de fazer complô contra ele. Foi expulso da Grécia e obrigado a cometer suicídio. A morte de Córbulo foi um forte sinal para os militares. Mostrou que não havia segurança mesmo quando se é bem-sucedido ou bem-nascido. Eu acho que causou grande insegurança no alto comando. E deve definitivamente ter influído qualquer comandante que estivesse considerando se rebelar. Alguns militares do alto comando de Roma começaram a planejar uma revolta. Enquanto isso, Nero continuava exibindo seus talentos de condutor de biga, ator e cantor. Era coberto de prêmios e títulos. Nos Jogos Olímpicos, ganhou a corrida de 10 cavalos, apesar de ter caído de sua biga e não ter concluído a prova. Nero voltou a Roma cercado de pompa e cerimônias luxuosas. Orgulhoso, ele colocou em exposição suas 1.808 premiações. Mas foi um espetáculo vazio. Finalmente, a rebelião começou. Primeiro na Gália, depois na Ibéria. Algumas legiões renunciaram Nero e proclamaram Galba o imperador. Nem tudo estava perdido, pois o poderoso exército do Reno continuava fiel. Mas seu César, Nero, entrou em pânico. Eu acho que Nero poderia ter virado a situação. As histórias são de que ele perdeu contato com a realidade. E até certo ponto eu acho que isso é verdade. Mas, de fato, o general na Germânia estava do lado dele. E se ele tivesse tomado uma atitude decisiva, eu acho que as tropas do norte da Itália também o teriam apoiado. Mas ele criou espaço entrando em pânico e permitiu que o comandante colocasse a guarda contra ele. O Senado acompanhou e o exército também. Depois de 14 anos como imperador, Nero fugiu de Roma disfarçado. Em 9 de junho de 68 DC, escondido numa vila dos subúrbios romanos, Nero soube que o Senado o declarara inimigo público. Sem nenhuma esperança, deu ordens para que seu servo o esfaqueasse. Não teve coragem de se matar. As palavras do imperador de 30 anos foram: "Eu morro como um artista." Eu acho extremamente difícil entender o Nero. A gente não conhece o Nero. Existe tanto conflito e tantas opiniões violentas dos escritores contemporâneos que às vezes é difícil acreditar que ele era normal. Eu acho que ele se deixou levar por sua carreira. Ele se via representando um personagem e esse personagem era parte de uma tragédia grega. Ele é um horror em muitos sentidos. Este indivíduo que chegou ao poder imperial por todos os motivos errados e abusou até não poder mais, ninguém teria nada de bom para falar dele. Mas a verdade é que ele tinha estilo. De verdade, ele tinha estilo artístico. E sua reputação histórica para as futuras gerações, incluindo a de hoje, é a de alguém cheio de vida, que tinha o que dizer. E nesse sentido, eu acho Nero perversamente atraente e, ao mesmo tempo, incrivelmente abominável. Ele era muito jovem, muito inexperiente, não muito inteligente e sem nenhuma autodisciplina. E era um sistema muito difícil de liderar, mesmo para um homem inteligente e experiente. E no final foi um grande desastre. Não existem maravilhosas peças artísticas.
que compensem a morte de tanta gente. Depois de um século de paz, Roma se encaminha para o que os romanos mais temiam: a guerra civil. Todo o sistema de governo degringolou com Nero. Esse sistema é feito para evitar a guerra civil, e com guerra civil ele se desintegra. É interessante que durante o reinado de Nero, as pessoas o elogiavam, dizendo: "Você é o que nos separa da guerra civil." Eles sabiam qual era a alternativa. Eles viam o perigo e ele fracassou. Nero foi o último descendente de César e Augusto. Com ele, acabou-se a dinastia. Mas o nome César permaneceria. Uma nova era de soldados imperadores surgiria das províncias para ocupar o trono vazio.